Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. O tema do sermão de hoje envolve servir a um Senhor. Qual dos dois senhores nós vamos servir? Mas antes vamos fazer uma breve oração. Querido Jesus, Pai amado, por favor, esteja comigo agora nesse sermão, que eu possa falar as tuas palavras e o seu nome somente ser exaltado. É que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. No versículo 14. Ele fica depois do livro de Deuteronômio e antes do livro de Juízes. Como eu gosto de história, vou dar um breve resumo histórico sobre o que estava acontecendo nesse momento. Josué, ele tinha saído do Egito com o povo. Ele tinha andado durante 40 anos no deserto com o povo. E agora, com aproximadamente 110 anos de idade, após ele ter entrado na Terra Prometida, liderado a conquista de várias cidades, ele já estava idoso e prestes a morrer. Ele tinha ainda nas suas memórias a rebeldia do povo no deserto. Quem leu a Bíblia, os 5 primeiros livros, sabe muito bem, os quatro primeiros, no caso, tirando Gênesis e de Êxodo, Deuteronômio, vocês sabem muito bem que o povo era um povo rebelde, de dura cerviz, e Josué já tinha tido que lidar com algumas rebeldias do povo, menores, é claro, como por exemplo, quando Deus falou, podem destruir tudo, mas não tomem nada, porque esse espólio é meu, e um cara tomou um espólio, guardou, e eles perderam uma batalha, e Deus falou, vocês perderam porque um de vocês guardou, e essa pessoa que foi pega morreu. Quem guardou foi morta fora do arraial e voltaram a vencer. Ou seja, ele já sabia que o povo era um povo difícil, como a Bíblia diz, de dura cerviz, que era uma pessoa que nem com chicotada entendia as coisas. E vamos estudar um pouquinho sobre esse povo hoje, o povo de Israel. E o engraçado é que o sermão de hoje também tem a ver com estrelas. Eu não sei quantas de vocês gostam de estrelas, eu gosto de estrela. Meu time é o Botafogo. Para quem não sabia, eu sou botafoguense e o símbolo do Botafogo é uma estrela. Aí vai um paralelo do meu sermão com o Botafogo, mas brincadeiras à parte. O povo de Israel era um povo muito duro. E Josué, por volta do ano 1200 a.C., no versículo 14 e 15, diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se é os deuses a quem servais, vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amoreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse capítulo, Josué ele lança um desafio ao povo de Israel. Escolham hoje quem vocês querem servir. Se vocês querem servir ao povo, ao Deus que salvou vocês, ou aos deuses dos seus antigos pais. Quando ali fala do além do Eufrate, fala de Abraão, Ur dos Caldeus, para quem não sabe, era uma cidade idólatra. E agora ele fala dos amoreus e ele faz até uma pequena provocação. Ou vocês querem adorar os deuses dos amoreus, cuja a terra vocês estão, ou seja, os deuses dessas pessoas não foram fortes, porque vocês derrotaram eles. Então escolhem hoje quem vocês querem servir. Se lermos o capítulo 16, vamos encontrar a resposta do povo ao desafio de Josué. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. 17. Porque o Senhor é nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que nós andamos, entre todos os povos por meio deles, pelo qual passamos. Vamos avançar agora um pouquinho com as nossas Bíblias no tempo também. Aproximadamente 300 anos
depois do desafio de Josué e da resposta afirmativa para Deus, encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a seguinte: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ou seja, 300 anos se passaram e o povo estava corrompido de novo. Emanuel, isso quer dizer que durante 300 anos eles foram fiéis a Deus? Não, isso quer dizer que durante 300 anos teve todo tipo de confusão. Vamos nos relembrar um pouquinho? Se a gente virar uma página do capítulo 24 de Josué, vamos chegar no livro de Juízes e vamos ler que o povo constantemente se revoltava contra Deus, adorava outros deuses, era escravizado, se arrependia, Deus enviava um libertador, um profeta, um juiz e vencia o povo, firmava-se com Deus e depois se abandonava Deus de novo, adorava outros deuses e o ciclo infinito. E então nós temos histórias grandiosas desse período: Jefté, Gideão, Samuel. O povo, não obstante de toda essa idolatria, decidiu pecar mais ainda, escolhendo para si um rei. E bem, o primeiro foi Saul, não deu muito certo. O segundo foi Davi, foi até que bom, deu uns escorregadios, mas tranquilo. Depois veio Salomão. Deus daria descanso de todos os seus adversários por todos os lados, ele teria paz. E finalmente o povo de Israel também teria paz, porque Davi foi um rei guerreiro e antes dele também tinha guerra, e Deus prometeu paz ao seu povo. E Salomão construiria um templo para ele. E então Salomão começou até que bem, pedindo sabedoria a Deus, edificando e dedicando tempo, se tornando um homem honrado. E a Bíblia diz que o reino dele era tão grande, tão poderoso, que o bronze e a prata era como poeira da rua. E a gente sabe que esse rei também se corrompeu pelo poder. E levou a Israel a total ruína espiritual. Creio que não seja ênfase demais dizer isso. Se casou com 1000 mulheres, e deve ter adorado mais deuses do que mulheres se casou. Porque com cada mulher que ele se casava estrangeira, ele trazia as divindades de lá. Trouxe do Egito, trouxe da Síria, trouxe da Filisteia, trouxe deuses e deuses e deuses pagãos de todos os lados. E o povo abandonou Deus. Antes o povo era fiel a Deus? Não. Mas agora as coisas começaram a piorar mais ainda. E perto do templo tinha um outro templo pagão. A alguns quilômetros do templo de Jerusalém, nas redondezas de Jerusalém, tinha um templo. Eu não estou falando de um altar, eu estou falando de um templo pagão. Um templo pagão que viveu no mesmo tempo no mesmo tempo do templo de Salomão. Eram co-irmãos, digamos assim. E esse templo ficou lá durante muito tempo, mas vamos seguir. Depois de Salomão veio seu filho Roboão e as coisas pioraram de vez. O reino se dividiu em dois. Judá até teve alguns reis bons, mas Israel, que eram as 10 tribos, meu amigo, só desastre após desastre. E agora, Deus levantou um poderoso profeta, Elias, um homem que nem viu a morte, um homem que está no céu nesse momento, a Bíblia diz. Um homem poderoso que a Bíblia diz que ele iria voltar. O espírito de Elias iria aparecer antes da volta de Jesus, na primeira vinda dele aqui na terra, como um bebê, que seria João Batista, e voltaria também para anunciar as boas novas antes da volta de Jesus, mas isso é um assunto por outro momento. Um profeta poderoso. E novamente, 300 anos depois do desafio de Josué, nós encontramos a seguinte: Então Elias se chegou ao povo e disse: Até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então invocou o nome do vosso Deus, invocaria o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e lhe disse: É boa esta palavra. Elias fez o mesmo desafio que Josué. Servir a Deus. Se Deus é Deus, sirvam ele. Se ele não é Deus, sirvam Baal. Vamos fazer uma prova, vamos cair fogo do céu, e o Deus que responder com fogo, esse será o nosso Deus, o verdadeiro Deus. O povo falou amém, amém e amém por isso. Nós vamos seguir esse Deus. E a Bíblia diz
o seguinte: E então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Deus. Isso Elias, o povo todo, viu cair fogo do céu, e o povo todo declarou: Só o Senhor é Deus. Mas Elias nem morreu. No caso, Elias nem subiu ao céu, e o povo ainda estava em idolatria. Veio Eliseu, a Bíblia diz que ele tinha a porção dobrada do Espírito Santo, e o povo continuou em rebeldia, e o povo de Israel foi destruído. As 10 tribos do norte foram levadas ao exílio e ninguém mais conhece elas. Ninguém mais tem notícias delas até o dia de hoje. São uma tribo mestiça, praticamente rasgada do mapa. Ninguém sabe delas. São as 10 tribos perdidas. Mas a misericórdia com o povo de Judá ainda foi maior. Ainda durou certo tempo. Mesmo tendo um templo pagão, o povo ele começou a se endireitar. O povo, depois do exílio da Babilônia, decidiu seguir a Deus de uma forma mais ou menos correta. Porém, o povo ele continuou adorando um outro Deus. Poderia não ser mais Baal, poderia não ser mais Astote, poderia não ser nenhum deus pagão grego ou romano, mas o povo começou a adorar os verdadeiros deuses da Fenícia e da Filisteia, que eram o quê? O orgulho, a luxúria, a avareza. E o povo começou a se contaminar com esses deuses, a arrogância, a soberba. Os próprios sacerdotes judeus, os próprios saduceus e fariseus começaram a se embebedar com o orgulho e com a arrogância. E mesmo que não adorassem mais a outro deus, estátua, eles adoravam um outro deus em essência. Eles adoravam a arrogância e a soberba. Vamos avançar mais um pouco no tempo e nas nossas Bíblias. Em Mateus 6, versículo 24, 930 anos depois, Cristo lança um desafio. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. A Bíblia diz claramente que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós temos que escolher a quem vamos servir. Mas, Emanuel, por que isso? Em 1 João 2, 15 e 16 nós entendemos. Ele diz o seguinte: Não amemos o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as cobiças da carne, a cobiça dos olhos, as tentações do bem, não provém do Pai, mas do mundo. Em 1 João 9, 11 diz: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem, que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam, porque estavam no mundo. Mas a Bíblia diz que todo aquele quanto recebeu foi feito filho de Deus, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E quem é filho de Deus é nascido do Espírito e não da carne e do sangue, ou seja, não é do mundo. Deus lançou esse desafio para o povo de Israel. E o povo de Israel rejeitou mais uma vez. Só que após a rejeição do nosso Senhor e Salvador, não houve mais uma quarta oportunidade para eles. Na verdade, os acontecimentos que se seguiram à morte de Cristo na cruz foram acontecimentos minimamente traumatizantes. Eu vou relatar eles para vocês. Após a expulsão dos cristãos de Jerusalém, praticamente, por volta do ano 70 depois de Cristo, o povo um pouco antes, na verdade, 60 e alguma coisa depois de Cristo, o povo de Israel, os judeus, se revoltaram e reconquistaram Jerusalém e a Judéia e expulsaram os romanos. Na verdade, os cristãos ainda estavam em Jerusalém, e a Jerusalém ela foi cercada pelas tropas romanas, mas por um motivo que não se tem uma explicação até os dias de hoje. As tropas romanas que estavam cercando Jerusalém levantaram cerco e foram embora, dando oportunidade para os judeus saírem da cidade e atacarem as tropas romanas pelas costas e assim derrotando elas.
Porém, isso foi como um sinal de alerta para o povo de Deus, que saiu de Jerusalém para sempre, buscando refúgio do outro lado do rio Jordão. Após essa vitória, o povo de Judá retomou seu poder por pouco tempo. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada pelos romanos e atrocidades foram cometidas pelos romanos. Mas antes mesmo dos romanos chegarem lá, as atrocidades já eram cometidas. 3 facções brigavam entre si, nem o templo ele era respeitado, mas ele foi feito de base. Pessoas que iam adorar no templo eram mortas e roubadas. E durante o cerco as brigas continuaram, eles incendiaram os mantimentos. Eles matavam um ao outro, eles matavam pessoas em troca de comida. As cenas descritas são cenas pesadas e eu não vou nem me prolongar muito nisso em respeito a vocês. Mas eram atrocidades inimagináveis que foram cometidas. Um espírito totalmente diferente do Espírito de Deus. E o povo foi destruído, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Pouco tempo depois, o povo de Israel se rebelou de novo. E novamente, o massacre foi grande. As violências e brutalidades cometidas pelos dois lados fogem à descrição humana. Foge. Mas foi tão grande que a ilha de Chipre, um lugar que foi muito afetado pela guerra por causa dos judeus, falou que se um judeu um dia colocasse os pés lá, ele seria condenado à morte, mesmo se viesse parar lá por naufrágio. Ou seja, coisa boa eles não fizeram. E uma terceira vez, eles se rebelaram. Mas por que essa rebelião é um pouquinho diferente? O líder dessa rebelião foi Simão Bar Cosiba, que foi ungido como Messias pelo rabino Akiba, que mudou o nome dele para Bar Cosba. Emanuel, se em nenhuma das outras rebeliões você trouxe o nome dos líderes, por que desse você está trazendo que tem um nome muito difícil pelo seu significado? Bar Cosba significa filho da estrela. E eu acho isso muito irônico e triste. Nós sabemos quem nasceu sobre uma estrela, o nosso Salvador, que quando nasceu veio a estrela iluminando, indicando que ele havia nascido e guiando o caminho aos reis magos do Oriente. Mas eles rejeitaram o verdadeiro filho da estrela para ficar com esse falso filho da estrela. E esse cara, ele era um tirano. Ele obrigava as pessoas a servir seu exército, pilhar as aldeias para manter mantimento. E por fim, ele foi derrotado novamente pelos romanos. Atrocidades foram cometidas. Coisas horripilantes foram feitas. Quem tiver coragem, depois só pesquisar na internet e nos livros de história. Mas esse foi o destino do povo de Israel. Após isso, eles foram expulsos de Jerusalém e nunca mais puderam voltar lá. E bem, essa advertência fica para nós. No livro de Apocalipse, diz o seguinte no capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdade e o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que eu unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, considerarei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, Deus faz um apelo. Vou traduzir um pouco o que Jesus está dizendo.
Eu não sei quantas de vocês já viram Karate Kid, e eu tô falando do velho, com Miyagi e Daniel-san. Não do novo com Jack Chan. Eu não gosto dele. E se vocês gostam desse novo, eu deserdo vocês. Vocês estão fora do meu testamento. Eu não conheço vocês, tá bom? Brincadeiras à parte, mas eu realmente não gosto desse novo. Gosto do velho, do Karate Kid velho, dos 4 primeiros e da série Cobra Kai. Mas tem uma frase que Miyagi diz no primeiro filme para Daniel-san, que é o seguinte: fazer karatê? Bom. Não fazer karatê? Bom. Karatê mais ou menos? Igual uva. O que isso significa? Ser cristão, muito bom. Excelente. Esse é o caminho. Não ser cristão e ir por mundo? Bem, não é bom. Mas é bom. Ao menos você fez a sua decisão. Você está sendo honesto consigo mesmo. E talvez como um filho pródigo seja mais fácil você retornar para Deus. E eu não quero dizer aqui que pecado, não. Eu tô falando de uma pessoa que vive uma vida dupla. Viver uma vida dupla, mais ou menos, nem Deus, nem o mundo, um pouquinho dos dois, os melhores dos dois, não tem como. Você precisa escolher quem você vai servir. E esse é o desafio que Deus nos lança. Esse é o desafio em toda a Bíblia. E esse é o desafio, na verdade. Lúcifer se rebelou porque ele queria adoração. Ele foi expulso do céu porque ele queria tomar o lugar de Deus. E esse é o grande conflito universal, o grande conflito cósmico. Quem é digno de louvor, Deus ou Satanás? A quem nós vamos servir? Quem vai ser o nosso Deus? E não se enganem, se eu não escolho Deus, eu necessariamente estou escolhendo Satanás. No texto, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bate, para nós é simplesmente bater na porta. Mas não. No Antigo Oriente, o ato de bater na porta é um ato de desespero, é um ato de urgência. É como se você estivesse desesperado chamando a pessoa que está dentro daquela casa. Deus está batendo desesperado não por ele, mas por nós. Porque ele não quer nos remover, ele não quer que aconteça com nós a mesma coisa que aconteceu com o antigo Israel. E bem, hoje temos mais uma chance. A Bíblia diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Eu não sei qual pecado que vocês cometeram, os deuses que vocês serviram. Mas Deus é bondoso e Ele está dando uma chance de vocês quebrarem todos eles no altar. Vamos orar? Querido Jesus, tem um hino do Fernandinho que eu gosto muito, que diz: no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. E nesse altar de adoração nós queremos entronizar o Senhor. Nós queremos quebrar todos os nossos deuses, todos os nossos ídolos, Senhor Deus, e adorar somente a Ti. Pai, nós somos tão vacilantes quanto Israel. Porque após terminar essa oração, nenhum de nós vai viver uma vida perfeita. Após eu dizer amém, eu com certeza vou cometer algum pecado. Mas, Pai, eu quero me livrar disso. Como Paulo, eu quero crucificar minha velha criatura, eu quero matar o velho homem e viver uma nova criatura. Por favor, conceda isso a mim e a cada uma das minhas amigas. Perdoe os pecados que nós cometemos, Pai. Antes de pregar eu pequei, depois de pregar eu vou pecar. Mas me ajude a vencer o mal. Nos ajude, Senhor Deus, a crucificar a nossa carne, meu Pai. Dê-nos a vitória. Nos ajude a olhar para Ti e a escolhermos a Ti. Te entrego nossos corações e nossa vida em Tuas mãos, Jesus. Amém. Se você sente o desejo de participar, entre em contato conosco através de uma de nossas mídias sociais. Nós queremos ajudar você e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.